1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Eu quero aproveitar esse conselho desse versículo. Não ir além do que está escrito. Para mim, esse é um dos conselhos mais importantes para essa época, para esse tempo. Porque nós vivemos um tempo de um evangelho muito diferente desse evangelho aqui da palavra de Deus. Muitas vezes eu me ponho a pensar que se Jesus Cristo viesse novamente do jeito que ele veio, ele não seria bem-vindo nas igrejas, na maioria das igrejas evangélicas também. Você já pensou? Primeiro ele chegaria pobre, sem ter nem onde reclinar a cabeça, diferente da maioria dos pastores das igrejas evangélicas, que são homens que ostentam relógios de ouro, ternos caros, que gostam de dizer que tem um carro importado que nunca funcionou na garagem dele, e gostam de ostentar, principalmente no início do mês. No início do mês eles gostam muito de ostentar, porque no final do mês eles têm que abaixar um pouquinho a bola para pedir, né? Senão não arrecada, para manter o padrão. É ou não é? Estou falando bobagem? Será que eu estou falando besteira? Se Jesus viesse com aquele discurso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filhos, por minha causa e por amor do evangelho, não é digno de mim, não será meu discípulo. Você já pensou se Jesus chega falando uma coisa dessa nessa igreja desse tempo? Se Jesus diz, igual disse para Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa, porque mais um filho de Abraão se manifestou. O que é que Zaqueu tinha feito? Zaqueu tinha se arrependido e tinha dito para Jesus: eis que eu vou vender metade das minhas propriedades e vou dar de esmola para os pobres, e a outra metade eu vou deixar aqui, para devolver para quem vier reclamar. Já pensou se Jesus chega e fala igual ele falou para aquele jovem rico: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue? Veja bem, se a igreja de hoje, uma igreja que vive falando de prosperidade, uma igreja que vive falando da fé que move montanha, da fé que acontece, que faz e acontece, que se você tiver fé, nada pode te deter. Imagina só Jesus de Nazaré, com esse texto aqui do Evangelho, chegando nessa igreja, se ele seria bem recebido. Não ir além do que está escrito. Esse é o grande problema desse tempo. As pessoas não observam esse detalhe, e elas estão indo além do que está escrito, e elas estão entendendo coisas que não foram ditas, e elas estão criando, ou já criaram, um novo evangelho.
onde se fala muito de muita coisa, menos de céu, de inferno, de juízo final, de arrebatamento. Pastores de grandes igrejas, grandes pregadores, grandes comunicadores do Evangelho, têm dito nesse tempo que a volta de Cristo é uma ficção, que Jesus não vai voltar. Na verdade, isso está escrito para poder estimular as pessoas a continuarem vivendo, se alimentando, se motivando por meio do Evangelho. Isso é para impressionar as pessoas, intimidar as pessoas. Mas na verdade esse mundo vai cada dia melhor. A ciência, a tecnologia demonstra isso. Eu estou cansado de ouvir essas coisas. Um outro evangelho. Um outro evangelho. Existem alguns que, se pudessem, já teriam mudado e tentaram mudar o nome da igreja fulana de tal, para Templo da Fé. Isso aqui, na verdade, não é uma igreja, isso aqui é um templo da fé. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês também conhecem essa história. Outro evangelho. É outro evangelho. E a Bíblia fala: não vá além do que está escrito. Isso é um perigo mortal. Você quer ver qual foi uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo? Você abre a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 20, por favor. Atos 20. Lá 2000 anos atrás, o cara que começou para valer esse negócio de igreja, ele viu isso que está acontecendo hoje. E ele escreveu assim, ó. Olha o versículo 29 e o 30 aí. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ele está dizendo depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Há 2000 anos atrás, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo teve a revelação disso que nós estamos vivendo hoje. Lobos cruéis, que não têm pena do rebanho, mas querem só se aproveitar. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Pessoas que facilitariam as coisas, pessoas que criariam novas doutrinas, voltadas para os interesses humanos, para aquilo que atrai a atenção do homem no mundo, e não mais seriam fiéis ao propósito de Deus, e às coisas que Deus estabeleceu na sua palavra. Quem disse isso não foi o apóstolo Paulo, o pai da igreja dos gentios, o homem que revolucionou o mundo antigo. Isso não é coisa da minha imaginação. Você pode ler novamente aí, ó, que você vai ver descrito isso que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja que prega um outro evangelho, totalmente diferente do princípio aqui da Bíblia Sagrada. Mas para não ficar só no apóstolo Paulo, vamos lá no apóstolo Pedro. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos ver o que Pedro fala. 2 Pedro, capítulo, 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Aliás, é o 15. 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como também o nosso irmão, amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O Pedro estava dizendo aqui que o apóstolo Paulo tinha um conhecimento profundo, erudito, um conhecimento maravilhoso, mas as pessoas torciam o conhecimento dele, mudavam o rumo daquilo que ele estava dizendo, iam além do que estava escrito. Nós precisamos entender isso nessa noite, que é muito perigoso não seguir fielmente aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, que Deus ele só se assume responsabilidade por aquilo que saiu da boca dele. A Bíblia fala que ele vela pela palavra dele, aquilo que está escrito, aquilo que foi dito por Deus, ele cumpre, ele assume a responsabilidade, mas por aquilo que o homem inventa ou interpreta fora do contexto da sua palavra, ele não assume nenhuma responsabilidade. E eu quero que essa igreja seja uma igreja que vive a realidade do Evangelho, para que colha também os resultados programados para a igreja. Do que adianta ser um cristão que não tem o consolo do Espírito Santo? Do que adianta ser um cristão que carrega um fardo pesado? Do que adianta ser um cristão que não se sente ouvido por Deus, que não tem as respostas de suas orações? Do que adianta ser um cristão que não tem a paz que excede todo entendimento? Do que adianta ser um cristão que não vive esperando a glória eterna daquele que há de vir, daquele que há de voltar? Do que adianta ser um cristão que não desfruta do que Jesus Cristo conquistou no Calvário? Do que adianta? Não é mesmo, irmãos? E nós precisamos encontrar os resultados do Evangelho, tem que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter a paz que excede todo entendimento. Jesus disse: a minha paz vos dou, mas eu não vos la dou como o mundo a dá. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Do que adianta ser cristão e não viver nesse descanso, e não viver carregando o fardo leve de Cristo? Do que adianta ser um cristão e viver uma vida atribulada, com a mente embaraçada, com sentimentos confusos, atraído pelo mundo, fascinado pelo mundo? Do que adianta a cruz de Cristo se ela não surte um efeito transformador na vida do cristão? Quão maravilhoso é viver do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Desde aquela época dos discípulos, e isso há 2000 anos atrás, os falsos profetas, os lobos vestidos de cordeiro, intencionalmente faziam mau uso, já faziam mau uso, assim como fazem até hoje, dos ensinamentos sobre a fé, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, sobre o mistério da cruz de Cristo. Desde aquela época, nós já estamos avisados que isso aconteceria. E aqui eu quero lembrar novamente essa frase:
Não vá além do que está escrito. Procura viver dentro do que está escrito. Procura conhecer o que está escrito, porque a sua segurança depende disso, a sua salvação depende disso, a sua libertação depende disso. Oh, glória a Jesus! E quando eu falo a sua, eu estou falando da sua família, eu estou falando dos seus filhos, eu estou falando dos seus parentes, eu estou falando a resposta das suas orações, eu estou falando tudo que diz respeito à sua vida. Depende de você andar dentro do que está escrito, depende de você conhecer realmente o plano de Deus, conhecer realmente o Evangelho de Jesus, e não ser enganado pelos lobos vestidos de cordeiro. Amém? Se ele concorda com o que o Paulo falou,